O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muito bem, Alexandre Ribeiro, boa noite para o Watch Gaúcho. Olá você amigo, olá você minha amiga, estamos iniciando mais uma edição do programa Alô Comunidade. Começando bem a semana, com tempo gostoso até, né? Não está frio, é claro, a presença do Astro Rei, ele deu as suas caras hoje, por volta aí de umas 9h30, 10 horas da manhã, e a gente viu o despertar do sol também hoje, cedinho no mais, e é claro, o nosso programa Alô Comunidade, ao vivo, para todo o estado gaúcho, através do sistema RS Cidades. Para explicar aos nossos telespectadores como funciona, é muito fácil. Nós distribuímos esse programa e vai para cada cidade do interior do estado que tem o seu canal de TV, logicamente pequeno, grande, médio, enfim, rodando, seja a TV web, seja uma TV convencional como a nossa também aí, através do canal 6, que é a Praia TV, ou mesmo a Summit. Então, você pode utilizar também os nossos links, os nossos colegas, amigos, a nossa gratidão para quem está no interior do estado ou mesmo na capital, já que também é reproduzido igualmente pela POA. Agora, meu amigo de fé, meu irmão camarada, Andrius Pelicioli, que está com a gente na Central Técnica. E como num passe de mágica, para você que está aí na tua telinha, vamos mostrar para vocês o nosso telefone de contato aqui embaixo, ó. Entra em contato comigo agora mesmo aí, ó. Área 519-8235-0666. Agora mesmo. Manda o teu recado, o teu alô, uma pergunta, enfim. O nosso programa Alô Comunidade na TV ao meio-dia e no rádio às 6h, aí pela nossa Horizonte FM 95.7. Olha, fim de semana foi muito agitado, nós trabalhamos demais aí, trabalhamos com a FAMURS, quinta, sexta-feira até teria um bate-papo, uma gravação com o nosso entrevistado, que está aqui nos estúdios, daqui um pouquinho vai conversar com a gente. Hoje vamos falar sobre turismo, vamos falar sobre economia, e a partir de hoje também, diariamente, nós vamos ter esse momento tão bacana, tão interessante aqui no nosso programa Alô Comunidade. Quero agradecer ao presidente da FAMURS, também ao presidente que é também o prefeito do município de Imbé, pelas atividades fim de semana cerimoniais que nós tivemos em Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Nós, final de semana, estivemos também no Festival de Dança Cigana, aqui mesmo em Capão da Canoa, na Praia Guarani. Daqui a pouquinho vamos mostrar algumas imagens a respeito desse grande evento também, que ocorreu aqui mesmo em Capão da Canoa. Participamos também ontem, domingo, transmitindo, narrando o futebol, a grande final do Campeonato Municipal lá de Terra de Areia, entre a equipe do Aliança, a dona do campinho, da bola, do clube, e também contra o Július. E o Július, nos pênaltis, acabou sagrando-se campeão. Então, parabéns aí a toda a equipe, a diretoria do Július, a equipe aí de Terra de Areia, campeã do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. E se já não bastasse isso ainda, nós trabalhamos muito. O André deve perguntar o seguinte: esse cara não para, de manhã, 5 horas da manhã, 6 horas, a gente conversa ali. Mas é assim, a vida é assim, a vida é muito dinâmica e a gente tem que trazer o melhor para vocês. Com a produção da Miriam de Gasperi e também dos estudantes, alunos do Laboratório de Comunicação, está no ar o nosso Alô Comunidade. Meu querido amigo André Cripa, satisfação muito grande em tê-lo aqui. Boas-vindas mais uma vez aí aos nossos estúdios. Como é que está, Andrezinho? Tudo bem? Olha, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar do lado de um craque da comunicação, Ângelo Galhardo. Muito obrigado, querido. Além de amigo, eu conheci ele através de imagens de televisão. Depois a gente que teve uma proximidade maior por afinidade, eu acho, primeiramente.
e eu tive o prazer de tê-lo comigo numa caminhada de 2 anos atrás, a iniciar o nosso projeto, o nosso desenvolvimento, e ele está sempre junto, né? O Galhardo se tornou um amigo que, quando a gente, né, tem problema, fala com ele, e ele sempre dá uma palavra boa, ou, né, tem algum projeto ou algo bacana para colocar, eu também me direciono a ele, porque ele sempre vem com algo que nos traz um conforto no sentido de fazer a coisa acontecer. O que não é fácil, essa questão que o Ângelo fala de estar cedo já da manhã, eu junto a ele também já estou cedo da manhã, já vendo o telefone, né, e já vendo o que tem que fazer, qual é nossa programação da manhã. Por mais que a gente organize o que a gente precisa fazer durante o dia, porque o nosso dia é o do pão de cada dia, não adianta a gente pensar muito no amanhã, ficar ansioso e não conseguir fazer bem feito o dia de hoje. Com certeza, né? Com certeza. Olha, André, primeiro eu quero mais uma vez agradecer a tua presença, a gentileza ao falar no nosso nome, nas nossas atividades. Nós estamos com 52 anos, né, Pelicioli, já de rádio e televisão. São 66 anos de idade e 52 anos de rádio e de TV. E eu sempre digo a cada dia para os meus alunos, André, eu não falo isso para jogar confete ou para fazer, porque a gente chega numa idade que tu já está querendo mais puxar o freio de mão, né, dar uma descansadinha. Mas a gente ensina muito, mas muito mesmo, para os nossos alunos, para os nossos queridos companheiros que estão me assistindo, os alunos do Laboratório de Comunicação, que cada dia é um dia novo. E por mais experiência que você tenha, cada dia é um dia novo, é um momento de aprendizado. E as pessoas devem ter essa coisa da empatia, da humildade, sempre de saber o que é, o que não é, respeitando sempre o colega, o companheiro e a informação. E quando eu conheci o André, eu tive essa nítida impressão, já estivemos em Três Forquilhas, já estivemos no Itati, já passeamos por esse nosso litoral, literalmente passeamos, mas passear no sentido de turismo e de conhecer as regiões que ele já conhece e, acima de tudo, identificar. E eu sempre falo para o Pelicioli, nosso grande parceiro, diretor dessa emissora também, que capta essas energias, vamos assim dizer, positivas, das pessoas daquela comunidade. Ontem mesmo, André, nós estivemos em Terra de Areia, a terra do abacaxi. Almoçamos num lugar, num restaurante chamado Gusti. Gusti, um restaurante muito bem, olha, sabe, com tudo em cima, característica estilo colonial, né, um buffet maravilhoso, um atendimento hiper qualificado, um valor, um custo-benefício, não teria nenhum problema em falar de valores aqui, R$ 28,00, menos de R$ 30,00, portanto, um buffet livre, em pleno domingo, e assim de gente, lotado. E uma característica, não sei se o Perico conheceu lá, Auguste, já almoçou lá, mas um restaurante realmente muito bacana, e a gente quer, falando, conversando, eles são lá de Terra de Areia. E o Gusti disse o seguinte: Galhardo, é um prazer aqui, eu assisto todo dia o programa, lá de Terra de Areia, e vai anunciar com a gente já a partir desta semana. Então, vejam só o que é a ligação. As pessoas que falam de um restaurante aqui, vamos lá conhecer, vamos até Terra de Areia, vamos até Itati, até Três Forquilhas, e isso, estou me alongando até de propósito para falar com ele, com o André, sobre isso, o André Cripa. André, isso mostra o quê, André? A tua ideia de aumentar, de criar esses laços com o nosso litoral. Bacana isso, hein? Isso daí é fantástico. Eu acho que a gente vive num lugar que é lindo. O nosso litoral, ele é rico em natureza, ele é rico em história, né? Ele é rico em qualidade de vida, né? Ele é rico em biodiversidades, ele é rico em geologia, em geografia. Eu acho que a gente vive numa região que é maravilhosa, é uma região linda, é uma região fértil, né? É uma região onde o que se coloca se desenvolve. E eu falo muito isso para as pessoas, né? Eu vejo o litoral como um novo mercado, né? Um mercado que é o mercado que mais cresce no Rio Grande do Sul, em termos populacional
e em termos de desenvolvimento econômico e político em nossa região, né? Educação vem junto, que melhora cada dia que passa. A infraestrutura das escolas que a gente observa em nossa região, ela só tem melhorado com o apoio da prefeitura, com o apoio do Estado, né? Então, a gente tem um desenvolvimento social bem considerável em nossa região. Então, em virtude disso, bom, a minha área, eu saí primeiramente da economia, e da economia eu tive uma vertente para o turismo, na qual eu desenvolvo 2 pontos, né? A gente desenvolve o turismo social, né, que é o turismo dia a dia para as pessoas, e o turismo econômico, né, que é o turismo financeiro, né? Esse é o turismo, o financeiro ele é muito importante para a nossa região, né? Tanto o social, que é para o desenvolvimento socioeconômico e político da nossa região, tanto para o econômico, que é aquele que apoia quem vem de fora aqui para dentro com troca de moeda, né? Então, a gente tem uma cambiadora aqui dentro que não só trabalha o câmbio, mas como trabalha outras vertentes dentro do nosso próprio canal de câmbio, né? Sem dúvida. Bom, daqui um pouquinho mais o mestre Peli vai mostrar para a gente na sua telinha também, né? Nós temos aí a Acesso, é o nome da empresa, tá? Acesso. E a Acesso tem essa diversidade, como falou o André Cripa há pouco tempo aí, ó, tá aí na sua telinha, estamos mostrando a operadora turística Acesso, que tem soluções complementares para agências de turismo. Olha quanta coisa boa, eu estou ali de costas, inclusive, participando de um encontro aí com essas 2 moças maravilhosas. A Transfer, que é o conforto, segurança, pontualidade, que ele vai explicar para a gente também aí. Tem várias coisas, desde o aeroporto pegando você. Os documentos, gente, quanta dor de cabeça, documentos, não é? Que a gente tem muitas vezes aí para você viajar tranquilo. Tem essa dica, tem essa orientação, tem esta assessoria, é o acesso que ele está trazendo. Tem muito mais para você aí, ó, o acesso à educação em movimento, os nossos jovens conhecendo. Tudo isso você vai lá. Eu quero conhecer, eu quero falar, eu quero ver. E tem a questão financeira, que é fundamental. Você aí não sabe hoje quanto é que está o dólar, o euro. Puxa, muitas crianças já estão pensando aí com os seus pais, vamos viajar para um país, vamos conhecer a Nova Zelândia, a Austrália, os Estados Unidos, o Canadá, enfim, a Alemanha, né? Como é que é a vida desse povo? E o André está aqui para desmistificar, tirar, mostrar para a gente. É isso, André? É isso, Galhardo. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto a vocês. Eu já tinha feito um pouquinho antes, mas cada vez que a gente vê o nosso trabalho sendo realizado, agradecer ao Pedro Alcioli, que está lá dentro, nos coordenando aqui um pouco, né? E a gente vem agora com um programa trazendo parte a parte. É um assunto muito longo para que a gente consiga debruçar ele e terminar ele em minutos, né? Não tem como fazer nem em 1 hora, nem em 2. Isso vai demandar, né, uma programação para a gente fazer isso, e eu venho acertando junto com o Galhardo aí para que a gente comece a desenvolver isso e trazer esse conhecimento um pouco mais para quem está aqui em nossa região e para quem está em regiões periféricas, ou até mesmo em Porto Alegre e na Grande Rio Grande do Sul, né? Então, o que a gente vai trazer de conteúdo são conteúdos, bom, que a gente mostrou da parte da acesso à educação, né? São roteiros que a gente trabalha para escolas que estão dentro da grade escolar, né? Não é um passeio a lazer, mas sim um passeio, não posso nem chamar de passeio, eu tenho que chamar de roteiro educacional da Agenda de 2030 da ONU. Olha aí. Né? Então, e a gente trabalha mais de 17 ODS dentro desses roteiros, né? Que é a Organização Sustentável e Desenvolvimento, o nome disso. Eu ia te perguntar exatamente o que significava, né? Que legal. Vocês estão vendo, gente, que entrevista maravilhosa. Atenção, você, o senhor, a senhora, quer viajar por esse planeta, por esse mundão de Deus, quer conhecer um pouco mais e, quem sabe, numa agência de turismo capacitada, hiperqualificada, como a do André Cripa, está aparecendo, inclusive, aí o local, né? Ali está as imagens, estão as imagens, né? A Shopping Lindomar, 84 e 85,
Você sobe, vai lá no Shopping Lindomar, tem 4 entradas do shopping, né? Onde você subir, vai para a parte superior e lá mesmo você vai ter essa experiência que você vai experimentar de fato e direito, para não ficar redundante, né? Vai conhecer regiões maravilhosas e possibilidades. E a questão financeira, André, como é que funciona? Por exemplo, essa questão do euro, muita gente trabalha diariamente com isso, você é uma dessas pessoas, trabalha diariamente com o euro, com o dólar, para a gente trocar o dólar, para a gente fazer o dinheiro, para muitas pessoas que chegam aqui, em Capão da Canoa, como é que é feito isso? Então, a Acesso, operadora turística, ela opera viagens e opera o setor de câmbio. Porém, a gente está montando uma outra vertical em cima dela, que é a Acesso Exchange. Aí sim, mais focada na questão cambial, né? Na questão de um programa de proteção cambial, como for letra de câmbio, alguma coisa já nesse sentido, né? Então, como se dá isso, né? Isso é algo que eu venho falando, né, com o Galhardo, e justamente quando a gente começou a trabalhar a ideia do programa, é justamente a gente dar mais informação, ou seja, recurso para as pessoas entenderem mais como funciona, e eu vejo uma certa dificuldade em nossa região em relação a isso daí, né? A nossa região trabalha com turistas argentinos, turistas uruguaios, chilenos, recebo turistas europeus, eu recebo turista americano, eu recebi já turista mexicano por algumas oportunidades, né? Cubanos, diversos cubanos morando em nossa região, né? Venezuelanos, diversos venezuelanos morando em nossa região, e eles têm um entendimento melhor de câmbio do que muitos do que vivem aqui e trabalham com o turismo local, principalmente daqui um pouco donos de restaurantes, de supermercado, de lojas, né, para entender justamente quando chega aquele turista e quer comprar algo de dentro da loja da pessoa, a pessoa ter já uma noção clara, daqui um pouquinho se ele quer pagar em dólar ou se quer pagar em peso argentino, o que se pode fazer em relação a isso, né? E não deixar de vender e comercializar botando um bloqueio por não entender como funciona isso corretamente, né? Então, a gente justamente está aqui para começar a ajudar a desenvolver essas questões junto à nossa comunidade, né? Então, eu acho... bom, a questão, por exemplo, compra de dólar e venda de dólar. Existem 3 perímetros para compra e venda de dólar, né? Nós trabalhamos os 3. Mas como assim os 3 perímetros, né? Os 3 perímetros são 3 tipos de moedas de dólar americano que a gente recebe, né? Então, a gente tem o dólar mais antigo, que é aquela nota fabricada até 1992. O pessoal vulgarmente conhece como dólar cabecinha, né? A gente tem o dólar intermediário, que é aquele que foi produzido até 2006, né? E que todos eles têm validade comercial, né? E a gente tem o dólar mais moderno, que é o dólar azul, esse sim, com valor top de mercado, certo? Bom, o nosso câmbio, normalmente ele funciona da forma do turismo, né? Tu tem um câmbio comercial, que é o câmbio aquele que está na bolsa de valores, né? Só que esse é o câmbio que ninguém atinge, porque ele fica bem no meio, né? E a gente tem o dólar, que é o dólar turismo, né? Que esses são um dólar onde a gente tem as duas pontas, entre a compra e a venda. Então, a gente ajuda tanto na compra de quem tem moeda excedente em casa, e daqui um pouco... como acontece que precisa pagar alguma conta, alguma coisa assim nesse sentido, tu tem a moeda guardada e a gente está ali para receber e ajudar nesse sentido, né? Então, a gente tem a comercialização da moeda, certo? A Acesso, hoje, ela trabalha com mais de 14 moedas diferentes, né? Então, a gente tem o dólar americano, a gente tem o dólar canadense, o dólar australiano, né? O neozelandês, a gente tem o dólar. A gente trabalha com o euro, com a moeda única europeia, né? Bom, mas a Inglaterra pertence à Europa. Só que a Inglaterra ela utiliza a libra. Aí ela já não vai utilizar o euro. Não adianta querer comprar euro e ir para a Inglaterra. Até adianta. Tu vai comprar o euro, tu vai para a Inglaterra e tu vai ter que ir para uma casa de câmbio em Londres e trocar ela numa casa de câmbio. Então, aí tu vai pagar dois exchanges, né? 2 trocas, certo? Então, tu vai pagar a troca e a taxa da conversão no Brasil
e tu vai pagar a taxa da conversão para libras na Inglaterra. Então, aí tu já tem 2 formatos diferentes e 2 custos de taxa. Então, o melhor caso, quando isso acontece, é tu pagar uma taxa única, faz uma encomenda da moeda, da libra esterlínea, por exemplo, a gente encomenda ela semanalmente, né? Vai na Acesso, tem o nosso atendimento, a gente vai fazer o atendimento, o cadastro, tudo certinho, e você vai fazer a encomenda das moedas e as moedas vão ser entregues aqui no litoral sem tu precisar se deslocar para Porto Alegre para então fazer isso em Porto Alegre. Então a gente já corta o caminho um pouco nesse sentido, no intuito de ajudar quem está aqui na comunidade, né? E não precisar se deslocar e depois retornar de novo a Porto Alegre, tendo duplo custo de gasolina, de pedágio, de deslocamento. A gente reduz isso para quem está aqui, né? Então, no caso da Inglaterra, tu vai usar realmente a libra esterlínea, certo? Estados Unidos, dólar americano, Canadá, o dólar canadense, né? No México, tu vai usar o peso mexicano, né? Na Argentina, o peso argentino, no Uruguai, o peso uruguaio, no Chile, o peso chileno. Bom, no Peru, tu vai usar o soles, aí já é uma outra moeda. É uma outra moeda, o soles, né? Sim, o soles já é uma que sai da vertente do peso. Perfeito, né? Te perguntar. Sai da vertente do peso. Ah, mas eu quero viajar para... eu quero ir para Bogotá, ou eu quero ir para, né, na Colômbia, eu quero conhecer San Andrés, que são os destinos procurados e famosos. Aí tu também já vai voltar para o peso colombiano, né? Tu já vai voltar para o peso colombiano. Sendo que em todos esses destinos tu pode usar o dólar. Normalmente tu pode usar o dólar. Perfeito. Olha, as pessoas já estão perguntando aqui já. Eu estou aqui olhando o meu WhatsApp. Aliás, você pode mandar o teu recado, o teu alô, como num passe de mágica. O pessoal gosta quando eu digo isso, né? Um passe de mágica. E o mágico é o Pericioli, lá, aparecendo na sua tela. Aqui, está aí, olha aí, ó, área 519 8235 0666. Estamos conversando com o André Cripa e o pessoal pergunta o seguinte, olha aqui, ó, o ouvinte Marlon, sou ouvinte de Terra de Areia, estava lá ontem quando você estava almoçando também. Quero saber sobre como eu faço para viajar com a família para a Alemanha. O que é que ele deve fazer? Ele tem visto, é família dos Brens, lá, né? Sim. Então, gostaria de saber. Bom, primeiro ponto é tu ter o passaporte validado. Como o Ângelo falou aqui, já tem um visto, passaporte validado. Como a gente faz para viajar para a Alemanha? Primeiramente, a gente vai definir o destino, né? Então, tu quer viajar daqui um pouco para Berlim, para Munique, né? para Frankfurt. Então, tem outros destinos que tu pode viajar. Tu vai te munir de euro para a Alemanha. Alemanha, tu vai se munir de euro, né? E a gente pode dar a consultoria no sentido de quando quiseres viajar para a Alemanha, identificando o estado na qual tu queres visitar, e dentro do estado que tu queres visitar, a gente também pode dar uma consultoria no sentido que atividade tu vai querer fazer na Alemanha, né? O que tu espera conhecer na Alemanha, o que tu queres de informação da Alemanha para a tua família. É um rico presente para a família esse daí. Olha, a Letícia Gomes, que não é a nossa secretária de Educação, está ligada comigo, que a Letícia Gomes também é o nome da secretária de Educação aqui do município de Capão da Canoa. A Letícia, ela está lá em Torres, na mais bela praia gaúcha, e ela pergunta o seguinte, gostaria muito de trocar dólares. Qual a taxa para a troca? A pergunta é dólar americano. Bom, Letícia, agradeço a sua participação e o seu interesse. A taxa do dólar, ele vai variar de acordo com qual tipo de dólar que tu tem, né? Eu, há 5 minutinhos atrás, estava justamente falando nessa diferença do dólar antigo, do dólar intermediário e do dólar azuis, que são os dólares mais novos, né? Eu vou dar a cotação do dólar azul, esse mais novo. Hoje, né, hoje o câmbio, ele teve uma abertura no pregão a 5,04, com uma leve queda a 5,02,
mas ele vai ficar estabilizado nisso daí durante o dia de hoje. A movimentação ela é de início de mês, então a movimentação de início de mês ela não é uma movimentação rígida, né? Ela é mais estável, né? O dólar está efetivamente equilibrado justamente pelo resultado positivo que a economia americana teve para o mês de maio, saindo a resolução pela Reuters no dia de sexta-feira em relação a isso, né? Mas o dólar, hoje, a gente está comprando ele a R$ 4,90 e está vendendo ele com IOF a 5,36. Olha só, o pessoal está perguntando, manda a sua pergunta, manda o seu alô, e nós, com imenso prazer, se não estivermos atendendo, logicamente, durante o programa, que estamos ao vivo na Alô Comunidade, você pode participar também aí, entrando em contato diretamente com o próprio André. Tá bom, gente? É muito fácil. Você pega aí o telefone é a área 51, está aparecendo na sua telinha ali, ó. Vamos repetir o número aí, André, por gentileza? O André Cripa, que está aqui com a gente. O nosso telefone de atendimento é a área 51, aí Capão da Canoa, 3502-4003. 3502-4003. E nós temos um outro telefone que também é da operadora, mas aí vai trabalhar mais a questão de documentos, né, mais o atendimento de algum produto que esteja dentro do nosso portfólio, né, como transfer, por exemplo, né, então, documentos, só voltando um pouquinho atrás, documentos, a gente trabalha com passaporte, a gente trabalha com visto americano, a gente trabalha com visto canadense, a gente trabalha com visto chinês, visto para o Egito, a gente tem, né? Então, a gente tem ETAs, que são emissão eletrônica, para quem tem o passaporte europeu e queira fazer uma visita aos Estados Unidos, a gente tem essa documentação e a gente faz essa documentação, né? E em breve vai entrar uma solicitação de emissão documental para a Europa em si, né? Enfim, então os nossos contatos, justamente, a questão cambial e atendimento WhatsApp é o 51-3502-4003, ou para documento 3502-4103. Aí só vai mudar o 1 do 0 no 4. Perfeito. Ele vai estar com a gente aqui diariamente, praticamente diariamente, se não tiver compromisso, é claro, aí, com as suas viagens também, porque a gente sabe que é um homem que não para, né? Ele acorda cedinho, já está aí sabendo todas as notícias. Aliás, que horas que você fica sabendo quando tem uma mudança no dólar, no euro, enfim, qual é o horário? Bom, Galhardo, isso daí é um negócio bem não digo que bom, difícil. Eu acho que no mercado financeiro tudo é difícil, no mercado financeiro, né? Que se fosse fácil, o mercado financeiro estava cheio de milionários, e não é assim que funciona, né? Existem diversas interpretações de leitura, de gráfico, mas nenhuma delas ela vai responder exatamente como a pessoa acha que está fazendo a leitura, né? Ela só acha realmente quando ela faz a leitura. Isso não é uma coisa, basicamente, que eu falo, porque eu também não encontro o resultado assim, né, momentaneamente, né? A gente faz uma interpretação para, depois dessa interpretação com um histórico, dar alguma informação que se aproxime do que pode estar acontecendo nesse exato momento na Bolsa de Valores, né? Então, a gente busca por informações de liquidação de empresas, né? A liquidação, que eu quero dizer, são correções, né, que acontecem na sexta-feira, ou seja, as empresas emitem o lucro, né, e as correções, quando é que as correções chegam? Quando aqueles que compraram compraram as bolsas dentro das empresas, né? Compraram justamente as ações dentro delas, e eles querem retirar o lucro. Quando isso acontece, a gente chama de correção, né? E quando dá uma correção, é claro que a liquidez da empresa ela diminui, né? Então, isso é um movimento que é inerte a quase todas as empresas, isso daí. Perfeito. Nessa data. A Miriam De Gasperi, ela está lá nos assistindo. Ela pega o telefone, vai no Note ali, abre e começa a trabalhar, começa a pesquisar, começa a garimpar.
A pergunta que eu faço, até para esclarecimento da Miriam e de tantas pessoas que estão ligadas com a gente nesse momento, como é essa operação? É muito complicada para participar da Bolsa, né? Eu quero, de repente, vamos ver se eu ganho algum. O pessoal diz assim, né? Ver se eu aposto algum dinheirinho ali em tal. Como é que é esse processo tão importante, tão bacana, e o que você vive todo santo dia? Eu sei que essa pergunta para você é uma pergunta simples, mas para muita gente, eu, por exemplo, sou um que desconheço essa formatação de como entrar na Bolsa de Valores, como apostar, como observar, como é que estão ali as determinadas empresas, enfim. Puxa, Galhardo, sabe que isso daí é super delicado, né? Então, quando a gente fala do mercado financeiro e valores, e daqui um pouco, quando a gente tem valores, são pessoas que guardam aquela quantia para fazer as suas aplicações e ter algum rendimento das suas aplicações. Mas isso daí não é um mercado exato. Não é 1 mais 1 é 2. Não tem nada relação com isso daí, né? Existem milhões de variáveis durante o dia. Nosso mercado é um mercado com 180 países, né, com alterações a cada minuto, mas existe um equilíbrio nisso daí, né? Que se chama fundamentalismo, esse equilíbrio. Perfeito. Sabe? Então, esse equilíbrio é que a gente começa a ter uma leitura sobre esse equilíbrio e trabalha mais próximo o possível do acerto, como para o erro. Sim. Ou seja, né, a gente fala assim, pô, eu vou entrar no mercado financeiro, vou aplicar na Bolsa de Valores, vou escolher uma empresa na parte de ações, né, ou eu vou, daqui um pouco, aplicar em CDL ou LLD, ou alguma aplicação financeira nesse sentido, que é um pouco mais estável, Eu sugiro daqui um pouco, a pessoa quer aplicar numa Bolsa de Valores e em empresas. Eu acho que para chegar a fazer esse movimento, vai exigir um pouquinho mais. A gente não consegue sentar e fazer isso, né? Perfeito. Isso daí quem trabalha com isso, brokers que trabalham com isso, eles se debruçam diariamente em cima disso para tentar fazer o trabalho mais próximo possível do acerto. Acerto. Não há garantia de nada nesse sentido, né? Mas existe um movimento anual nisso, né? E o movimento do mercado econômico, desde que começou a Bolsa em 1908, em Nova York, ele vem crescendo, ele é uma crescente, né? Tem as correções, tem os anos que ficam em bear market, né? que é onde as empresas enxugaram e aí tu não tem um crescimento, né? Tu tem apenas um ponto de manutenção, né? Apenas um ponto de manutenção, mas o mercado é crescente. A população ela não cresce apenas em número, mas ela cresce em termos financeiros também, Perfeito. Né? Em termos do seu gasto diário, né? E isso tudo influencia numa bolsa. Claro, porque são empresas que estão no mercado, que oferecem produtos diversos em gôndolas de supermercado, ou como numa empresa como a gente está agora, por exemplo, qualquer produto pequeno que venha de uma multinacional, a gente já contribui de alguma forma com isso daí, né? Então, o que eu quero dizer, né? O mercado ele é feito de uma leitura e de um histórico, né? Eu não vejo assim que tu vai entrar, por exemplo, eu vou entrar na Bolsa de Valores, vou fazer aplicações em empresas, né, em mercado de ações, e vou resolver minha vida fazendo isso, né? Não é assim que funciona, né? Eu acho que não existe nenhum, vamos dizer, produto, né, que a Bolsa ela não deixa de ser um produto, né? Ou uma DDL, ou algo assim, alguma aplicação em títulos de tesouro, não deixa de ser um produto, ou como propriamente aplicar em câmbio, né, não deixa de ser um produto também, mas cada ano é um ano, e cada um tem uma história em relação a isso. Então, isso é muito importante, as pessoas terem consciência que é um trabalho. Tu vai sentar e tu vai trabalhar igual a um trabalho que tu já tenha no teu dia rotineiro, né? Então, o que a gente faz, por exemplo, na Acesso, a gente faz o câmbio em moeda física,
né? O câmbio em moeda física, ele é um pouco mais estável e sólido nesse sentido, mas não resolve vida de ninguém no sentido de ganhar dinheiro da noite para o dia. Perfeito. Eu sou uma pessoa meio cética com isso, né? Eu não acredito muito no ganho da noite para o dia. Se é ganho da noite para o dia, alguma coisinha deve ter que não deve estar certo naquilo ali. Perfeito. Né? Então, eu acredito no mercado do dia a dia. Tanto que eu estava numa leitura agora pela manhã sobre o bom resultado que eu comentei agora há pouco das empresas americanas, foi justamente porque o mercado de Wall Street, o mercado da Bolsa, apostou mais em empresas sólidas, em empresas já com um linear constante, né, com aquela porcentagem de subida de 0,3, 0,4,5, 0,6, e aí vai subindo, né, porque é assim que é. Não é de 1 subir para 10, né, uma correção né, um ganho de 10%. Tem o Bitcoin que tu consegue fazer isso. O Bitcoin que é verdade, né? É verdade. Mas ao passo que tu faz isso e quando tu tem as correções, tu também perde tudo isso. Pois é, exatamente, tem que saber. Olha, gente, nós conversamos aqui com o André Crippa, e repito mais uma vez, ele vai estar com a gente diariamente, trazendo informações importantes. O dólar no dia, como é que está o euro, como é que está a movimentação da sua moeda, o seu dinheiro que você trabalha, como apostar, apostar é um termo até meio, digamos, meio chulo, né? Apostar uma aposta, mas a vida da gente é assim, ela é feita também de apostas, acorda pela manhã, vai trabalhar, você sai, você tem que começar a pensar, bom, quanto eu vou gastar? Outra coisa que ele vai falar durante a programação também, e fique ligado, os estudantes, os professores, porque ele vai falar sobre a economia também, a matemática, justamente nas escolas. Como os alunos, os estudantes, os pais devem gerir a moeda que ganham, o dinheiro que estão recebendo, o salário que estão aí. Quem é comerciante sabe. Tá lá todo dia, pega lá o caderninho, a Miriam tem uma que está lá todo dia, com o caderno na mão, colocando lá, tanto, gastei tanto hoje nisso, está aqui a notinha, gastei tanto, até para se ter uma base, é isso? Correto, Galhardo, isso daí é um ponto importantíssimo. Esse é um ponto, talvez, que tu comece a enxergar o teu processo de vida comum, ou seja, da tua própria economia do teu dia a dia, do teu sustento da tua residência, né? Tendo filho ou não tendo filho, são duas particularidades diferentes nisso daí, né? São dois pontos diferentes nessa situação aí, né? O importante é a gente ali faz o caderno, mas a gente bota em planilha, né? Porque daí a gente tem que fazer a tradução da planilha, e aí na planilha tem que ver, galera, do trabalho que dá. É trabalhoso, viu? É trabalhoso, mas tu consegue, depois de 3 meses que tu faz exatamente o teu controle, tu já consegue enxergar 1 mês para frente. Olha aí, ó, interessante, né? Crippa, muito obrigado mais uma vez. Amanhã, se Deus quiser, retornaremos. Ainda não sabemos de que forma ele vai estar aqui presencialmente, tá? Ou ainda lá diretamente dos seus estúdios, né, que são muito bem montados, do seu escritório, da sua sala, muito legal, ali no Shopping Linnemar. Se você não conhece, vá conhecer. Olha ali, ó, está aparecendo parte aí, ó, da Acesso Personal Trainer para você, lá no shopping, parte superior do shopping, um local bacana, tem aquele cafezinho, aquele chazinho, o atendimento das meninas, como é que é o nome delas? Bom, a gente tem 2 colaboradoras que já estão há algum tempo já trabalhando conosco. A gente deu a oportunidade para essas 2 colaboradoras saindo das escolas daqui, né, das escolas de Capão da Canoa, das escolas públicas de Capão da Canoa. Uma foi minha aluna já, inclusive. Exatamente, a Cauane foi a aluna. Cauane. Foi aluna do nosso professor Ângelo, né? E a outra, né, a Ágata, ela estuda naquela escola que sai pela BR ali, que fica... Pastor Domes... Não, antes, a pública ali que sai da... Divina. Não, ela sai na RS ali, que fica bem ao lado... Riachuelo, ao outro lado da rua. Riachuelo. Perfeito. Do Riachuelo, perfeito. da escola Riachuelo. Que legal, hein?
Puxa vida. Querido amigo, irmão, parabéns, gratidão por estar com a gente, gratidão pelo respeito, pelo carinho, pela atenção. E muitos dos senhores agora que estão em casa já sabem, você pode contar com alguém aqui diariamente que vai trazer informações importantes, atinentes à economia, a dinheiro, ao respeito. Você trabalha tanto, meu irmão, tanto, mas de repente você não sabe economizar, de repente você não sabe utilizar o teu dinheiro. Como utilizar o dinheiro? Além de esclarecimentos tão importantes aí com acesso à operadora turística. Obrigado, André. Da mesma forma, professor Ângelo Galhardo, um amigo do coração que eu tenho, essa oportunidade que a gente está fazendo hoje aqui é justamente a Alô Comunidade. Alô Comunidade. É a Alô Comunidade, né? Porque é algo que a gente identificou. Eu chamei o Ângelo para uma conversa sobre isso, alguns dias atrás, e senti daqui um pouco que a gente pode ajudar a comunidade. Com certeza. Né? A gente pode ajudar a comunidade a ter um melhor entendimento do seu patrimônio, né? Daqui um pouco, mas o patrimônio não quer dizer que tu tem um apartamento, ou uma casa, ou um carro, seja apenas um patrimônio. Patrimônio é aqueles R$5 que tu tem na carteira, é um patrimônio, né? É teu, e tu tem que saber como vai gerenciar aquilo da melhor maneira possível. Perfeito. Então, Galhardo, é com muita gratidão que eu estou também aqui contigo, né? E eu espero que daqui um pouquinho, com um pouco que a gente adquire de conhecimento do dia a dia, no qual a gente tem de segunda a sábado, nós trabalhamos sábado até 7h30 da noite, né? E a gente já ajuda ali as pessoas a ter um rendimento melhor, né, em seus ganhos, em seu patrimônio. Também, na sua troca, quer viajar. A conversa aqui não é só apenas viagem, né? A viagem é apenas um dos objetivos que a gente faz. O nosso objetivo, uma hora, sim, é ajudar o entendimento financeiro de quem tem a vida comum como nós temos, né? Com certeza. Obrigado, André, mais uma vez. Vamos ao intervalo, a gente volta em seguidinha com a sequência do nosso Alô Comunidade, falando do fim de semana e do que promete esse final de semana, essa semana. Nós vamos ter essa semana ainda uma entrevista bem interessante, gente, bem interessante mesmo, com o pessoal da Corsã, para ver essas modificações e acabar com esse bate-papo de que a Corsã está abrindo, está fechando, o custo é esse, abrindo, fechando ruas, que eu digo lá, o que vai ter, qual a extensão que a Corsã apresenta o seu projeto. E o mesmo também por parte da CE Equatorial. Nesta semana, fique ligado, o programa vai abrir um pouco mais os horizontes para que você possa participar com a gente. Mais uma vez, gratidão, André. Gratidão da mesma forma, muito obrigado. E eu estou à disposição de todos aí que estão na nossa comunidade. Muito obrigado mais uma vez. O Alô Comunidade volta em seguidinho após o intervalo.
Com orgulho de ser uma empresa gaúcha, estamos ao lado do nosso povo desde 1997, gerando grandes oportunidades de negócios e promovendo saúde e bem-estar para toda a sociedade. Assim, nos tornamos um símbolo de cuidado e confiança, onde oferecemos apoio e segurança em todos os momentos. Estamos sempre por perto. Somos mais de 500 lojas em mais de 240 municípios, todas elas em um lugar para ouvir e entender suas necessidades. Nosso compromisso é cuidar de você da melhor maneira possível, da orientação sobre saúde ao apoio em situações adversas. Com nosso laboratório, Mercofarma, desenvolvemos e fabricamos suplementos alimentares de alta qualidade, focando em promover saúde e bem-estar. Contamos com centro de distribuição de medicamentos, produtos de perfumaria e itens de higiene para nossos lojistas, assegurando produtos de qualidade e uma distribuição eficiente, fortalecendo nosso compromisso com a excelência. Nossa essência está no cuidado, na união e no apoio aos nossos associados e clientes. Somos mais do que uma rede de farmácias. Somos uma grande família. A confiança que nossos clientes depositam em nós nos inspira a oferecer um atendimento próximo e familiar, nos dedicando a criar um ambiente acolhedor onde o cuidado com o coração é feito dia após dia. Agafarma, cuida com o coração. Pois é, minha gente, estamos aí na finaleira do programa, entre o fim de semana. Quero agradecer mais uma vez ao presidente da FAMURS, ao prefeito de Imbé. Quero agradecer também ao convite que nós recebemos do pessoal da organização, que ao longo de muitos anos, muita gente diz, pô, os caras são malucos, eles são loucos, porque isso é ilegal. Mas é importante que se fale sobre isso. Tem um grupo de pessoas, independente de políticos ou não, mas a grande maioria não é política, não, estão no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tentando já há muitos anos aquele projeto O Sul é o Meu País. Tem uma bandeira, tem uma camiseta, enfim, estão bem munidos, não é? Divulgando as 3 regiões do Brasil, do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e falando sobre a questão da moeda, a questão dos problemas, as dificuldades que estão tendo, que o país, o Brasil, nós estaríamos nos desvinculando do Brasil e formando, digamos assim, uma outra nação. O evento estaria acontecendo nesse final de semana, mais precisamente lá em Arroio Capão Novo, foi em Capão Novo, no chamado Village, um restaurante que tem um espaço, mas há 40 dias esse grupo vinha divulgando esse encontro. Pois, pasmem os senhores, que no sábado, pela manhã, ou ainda na sexta-feira à noite, esse grupo recebeu a informação de que o local não estaria mais à disposição, que os sócios do Village, enfim, a organização, o seu presidente, não estaria mais colocando à disposição esse espaço para o debate. O fato é que, 40 dias atrás, minha gente, puxa, é muito tempo, e de repente, em 2 dias, as pessoas que se programam para vir justamente para o litoral norte do Rio Grande do Sul, para um evento como esse, acabam, literalmente, desculpem a terminologia, quebrando a cara. Foi o que aconteceu. No sábado, nós fizemos uma entrevista
com o presidente desta comissão, conversamos, fomos até o local, até pela curiosidade de muitos, não é? E que se viram frustrados, literalmente, por não receberem essa informação, não terem a oportunidade sequer de um debate, de uma amostragem. Lamentamos profundamente o episódio e estamos trazendo, mais uma vez, ao conhecimento dos nossos telespectadores, ouvintes, e, é claro, também temos aí nas redes sociais a entrevista que nós realizamos também com eles. Fim de semana foi repleto de alegria. Olha, na próxima eu vou levar o meu amigo André Cripa aí para participar de uma dança. É uma dança gitana. Foi o concurso realizado nesse final de semana. Tá aí a imagem aí, ó. Estou aqui com essa grande dançarina Vilda Safari, segundo Festival de Dança Cigana, algumas das ciganas que participaram também. Teve a dança maravilhosa que a gente viu ali com as crianças. Foi muito bacana, na Praia Guarani aconteceu este evento, lotado completamente, mais de 53 grupos, 54, 55, uma coisa assim, de grupos participantes da dança cigana. Então, vale a pena, olha que bacana essa foto, essa imagem linda, linda, linda. Esse senhor, seu Lourenço, ele é lá de Santa Catarina, de Florianópolis, muitas dançarinas profissionais, corpo de jurados, enfim. Gente, nós estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Alô Comunidade. Muito obrigado a cada um de vocês, amigos e amigas, que estiveram comigo em mais uma edição desse programa. Fiquem com Deus, sempre com Ele, e amanhã, ao meio-dia, estaremos de volta com mais uma edição. Muito bem, Alexandre Ribeiro, mais uma noite para o Watch Gaúcho.